Página ainda 85, Cristologia Joanina, tá bom? Vamos lá? Como mencionamos no capítulo anterior, podemos distinguir entre duas abordagens cristológicas gerais: a baixa cristologia, que enfoca o aspecto humano e histórico de Jesus, né, que eu falei na primeira parte, e a alta cristologia, que enfoca a sua divindade. O Evangelho de João é a obra-prima da alta teologia do Novo Testamento, pois nela temos em forma de narrativa uma exposição e defesa da divindade de Cristo. De fato, João explicitamente declara o que o motivou a escrever seu Evangelho em seu penúltimo capítulo, ao explicar que seu livro não era um relato completo das obras de Jesus. Aí diz assim, no capítulo 20, né, de João, verso 30 e 31, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Agora, olha que coisa interessante. Mas estes que foram registrados, os sinais, os milagres e tudo mais, foram escritos. A finalidade está no né? Para que vocês creiam que Jesus Cristo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenham vida em seu nome. Qual é a motivação de João escrever esse Evangelho? E por que ele relatou todos esses milagres? Né? Coisa assim, irmãos, tem 7 milagres no Evangelho de João, começando pela água transformada em vinho, Caná da Galileia, né? E aí segue uma sequência de milagres e tal, mas Jesus ali é mostrado por João como aquele que veio do céu, o que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, a água que dá vida, a água da vida e que dá vida, né? Então sempre enfatizando o Deus homem, o Deus homem, né? O Deus que se fez homem, o Verbo vivo, o verbo que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. No princípio quem era? Era ele, o Verbo, era Deus. Pelo Verbo foi feito todas as coisas, sem ele nada do que foi feito teria sido. Então ele é a luz que ilumina todo o homem. Olha, irmãos, então o João vem mostrando quem é Jesus, é Deus. Ele declara isso. No capítulo 8, inclusive, do Evangelho de João, na boca de Jesus tem uma frase que foi usada lá no Antigo Testamento, quando Moisés disse assim, me diga o teu nome, para que eu leve para Faraó e diga qual é o nome do nosso Deus, porque todo Deus tem um nome lá, não tem? Tem um nomezinho lá, tinha um Deus do sol, tinha um Deus não sei das quantas e tal. Aí Deus disse assim, diga que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Então essa palavra no hebraico é muito profunda, ela traz uma ideia de que que Deus é o auto existente, que ele não é nomeado por ninguém, é por isso que ele não tem nome. Quem nomeia tem autoridade sobre quem nomeia, né? Então se eu dou nome à pessoa, nossos filhos, a gente tem autoridade, nós que nomeamos, Deus é que nomeia tudo. É por isso que o Adão, ele deu nome a todos os animais, ele tinha domínio, autoridade sobre todos os animais. Então Deus não tem nome, Deus não é nomeado por ninguém. Olha só, ele é o auto-existente, o eu sou. Aí Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de João, deixa eu ver só o versículo aqui, certinho para a gente perceber. Capítulo 8. Irmão, e esse eu sou é um negócio interessante, porque tem várias outras passagens aqui, né? É o verso 58, tá? 8:58. Eu sou. Porque eu achei interessante aqui, que falaram assim, que Jesus, né, conversando lá com os religiosos ficavam doidinhos, porque não entendia nada, uma mente humana, um coração humano, e Jesus falava um negócio tão simples, ele não entendia nada, porque eles não eram nascidos de novo, né? Vocês lembram? Eles não eram nascidos de novo? O Nicodemos não era nascido de novo? E ele não entendeu nada com nada? Coisa que a gente sabe hoje, porque nós somos nascidos de novo. Quando disse assim, tem um homem que tem que nascer de novo. Aí o Nicodemos disse, o quê? Oi? O quê? Jesus nascer de novo? Eu sendo velho, tenho que voltar novamente no ventre da minha... Olha, irmão, que cabeça! Aí Jesus disse, se eu te falo de umas coisas simples aqui da terra e tu não entende, imagina se eu falar das celestiais. Não vai compreender bolhufas de nada. Então é assim, esse povo não era nascido de novo, aí Jesus falava. O verso de número 55
Diz assim, ó, e vós não o conheceis, mas eu conheço, e se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. E Jesus já fala, vocês são tudo mentirosos, mas conheço e guardo a sua palavra. Tá falando a respeito de Abraão, de Moisés, todo mundo, né? E aí no verso 56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Olha só, e viu, e alegrou-se. Aí eles ficaram assim, como assim? Disseram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e você está dizendo que viu Abraão? Você é um meninão de 30 e poucos anos, você não tem nem 50 e está vendo que viu Abraão? Aí Jesus responde assim, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ego eimi, está no grego, que é o equivalente a eu sou do hebraico mesmo. Então é a mesma fala, o eu sou. Irmão, é interessante que um dia um rapaz foi abordado na noite, na rua assim, um irmão entregando folhetinho, né? Folhetinho e tal. Entregou o folhetinho pro rapaz, o rapaz pegou assim meio brabo, rasgou mesmo, se rasgou e jogou pro alto. Não precisa disso aqui não, foi embora. Crente assim meio, né? Nossa, foi embora. Chegou em casa e tal, fez o que tinha que fazer, tomou banho, jantou, fez lá. Aí foi deitar, umas 10h30 da noite. 10h30 da noite, deitado. Não dormia. 11h30, não dormia. Meia-noite e meia, não dormia. 1h30 da manhã, não dormia. Tinha que acordar cedo para trabalhar. 2h30 da manhã, rolando na cama para um lado e para o outro. Não é possível. Mas sabe por que ele ficou assim? Porque ao tirar a camisa dele, tinha um bolso, né? Quando ele jogou para o alto, o folhetinho, caiu um pedacinho dentro do bolso. E estava assim, eu sou. Era o que estava escrito. E aquilo ficou na cabeça dele, o eu sou. Ele não conseguia dormir. 2h30, 3h30, 4h30, foi trabalhar sem dormir, falou, não é possível. Não é possível. Eu sou o quê? E ainda para gravar estava assim, Jesus disse, eu sou. Jesus disse, eu sou. Aí se perturbou mais ainda, falou, não é possível. Não viu a hora de acabar o turno para ver se encontrava de novo lá no mesmo local o irmão lá. Por graça e misericórdia de Deus na vida daquele cidadão, ele passa e está o irmão de novo lá. Aí ele vê assim, pelo amor de Deus, me diga o que Jesus disse que ele era. Aí o irmão disse assim, o que Jesus disse que ele era? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a vida e a ressurreição, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água da vida. Começou a falar o que Jesus disse. Se Jesus disse tudo isso, eu quero servi-lo então. Então, amados, as afirmações que Jesus fez e a declaração de quem ele era, meu Deus, só ele podia falar que ele era, porque ele era Deus. E é isso que traz o Evangelho de João. E essas citações que eu falei, está tudo no Evangelho de João. Não está em outro Evangelho. Né? No caso do capítulo 11, lá para Lázaro, né? Que, aliás, para as irmãs de Lázaro lá, disse, eu sou a ressurreição e a vida. Evangelho de João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Está tudo aqui, ó. Eu sou. O autoexistente. Nós não somos. Só Jesus é, porque só Deus é e porque Jesus é Deus. Então só Ele pode ser. Nós não somos. Ele é o autoexistente. Então, na cristologia, a abordagem do Evangelho de João, na boca de Jesus, claramente, Jesus disse, eu sou Deus. E aí eles ficam, tudo isso está no Evangelho de João. Eles ficaram apavorados, tudo te faz igual a Deus. Isso é, eu e Deus, eu e o Pai somos um. Eu saí e vim de Deus. Eu sou Deus. E aí o João escreve, aqui que a gente leu no capítulo 20, verso 31, eu escrevi essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo nisso, ou seja, que Ele é Deus, então vocês vão ter a vida eterna. Não tem como, irmão, nenhum movimento se dizendo religioso, não tem como ninguém dizendo que é salvo se não acredita que Jesus é Deus. Tá certo? Se não confessar que Jesus é Deus, não tem como. Capítulo 17 do Evangelho de João, lembrei agora de um textozinho. E eles gritavam, dizendo blasfêmia. Se fez igual a Deus. Oxe, mano.
Perdoou pecado, só Deus pode perdoar pecado. E é verdade, só Deus pode perdoar pecado. Mas Ele é Deus, não pode perdoar pecado. E diz assim, para que vocês saibam que eu tenho autoridade nesse trem aqui. Eu sou o dono dessa bomba aqui. Sou eu que fiz esse trem aqui, né? É mais ou menos, irmão, como aquele presidente da empresa, que ele se faz de peão e vai trabalhar, né? O povo não tem noção de quem está ali no meio. Era Deus andando. Para vocês saberem que eu tenho autoridade sobre esse negócio, o difícil para vocês é o quê? É curar esse paralítico? Onde isso aqui é coisa fácil. Que é só para vocês saberem que eu tenho autoridade. Levanta, toma a tua cama e anda, rapaz. Puf. Olha, irmão. Então Jesus assim estava mostrando para ele, mas Jesus não veio para demonstrar o seu poder. Ele veio para demonstrar o seu amor, salvando os homens do pecado. É por isso que antes que ele fizesse o milagre, para impressionar qualquer um, ele disse o quê? Perdoados estão os teus pecados. Aí sim, ele mostra quem ele é, porque só Deus pode perdoar pecado. E poder não é quem tira a vida, quem mata. Isso aí o diabo também faz. Poder de verdade é dar a vida. Aí só Jesus. Não é não? Eu quero ver ter poder para dar vida, para matar. Qualquer um faz. Qualquer desavisado mata outro. A gente mata uma barata. A gente sai matando. O diabo também mata, a torta e a direita. Eu quero ver dar vida. Quem é que tem esse poder da vida? Só Deus. Aí é poderoso. Capítulo 17 de João, verso 3. Olha que coisa interessante. Vou ler até um pouquinho antes aqui. Verso 2 e 3. E assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Olha só. Essa é a oração de Jesus, tá? Chamada oração intercessória de Jesus, capítulo 17. Então ele orando a Deus, o Pai, né? Aí o verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, o Pai, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Para ser salvo, para ter a vida eterna, é necessário crer na Trindade, irmãos. Tá certo? Quem não acredita na Trindade não é salvo. Quem não professa Jesus como Deus não é salvo. Porque quem não recebe o Filho também não recebe o Pai. Quem recebe o Filho que o Pai enviou, recebe tanto o Filho quanto o Pai. Jesus declarou isso. Então quem não acredita em Cristo não é salvo. Quem não acredita em Cristo como Deus não é salvo. Não tem vida eterna. Não está escrito no verso 3 claramente que é a vida eterna? Que creio em ti só, como único Deus, e em mim, a quem foi enviado. Então, irmão, não acreditou em Jesus? Acabou, não é salvo. Não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver. É chamado, tem uns aí, né, o testemunho de Jeová, a voz da verdade. Muitos ouvem nas igrejas evangélicas e cantam. A voz da verdade. É o movimento lá, a voz da verdade aqui, né? Estou brincando, você está falando a verdade. Que a voz ali parece que não é tanta verdade não, e tal. Então assim, muitos outros aí não acreditam na Trindade, não acreditam como Deus, Jesus como Deus, não professa Jesus como Deus. O que Paulo disse em Romanos capítulo de número 10, verso 9 e 10? E aí Jesus também, André, ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala: e eu vos enviarei o Consolador. Isso. Que é Deus. Que é a Trindade, né? Então. Porque assim, a Trindade... Isso, capítulo 10. A Trindade, irmãos, ela é Deus, né? Deus não é o Filho, não é o Pai e não é o Espírito Santo. Apenas e só. Deus é a Trindade. Deus é os três. Dói nos ouvidos essa é os três, né? Deveria ser são os três, né? Porque é plural, mas é os três. Então, Deus é os três. E diz assim, ó, verso de número 9, né? Do capítulo 10 de Romanos. A saber, aliás, do 8, né? Vamos lá do 8. Do 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra que pregamos. Que palavra que pregamos? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação.
Por que em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos foram batizar lá, Peraí. em Atos, sim, quer anotar aí? Para a confissão. Sim, confissão. Quer anotar? Anota aí. Pega em outras versões que você vai ter um negócio interessante aí. Essa versão daqui eu acho que é bem diferente da sua também. É atualizado pelo que eu estou vendo, É. pela letra vermelhinha e tal. Ixi, mas tá É pequeno. atualizado, é. Mas depois junta lá as versões, não? Peraí, 9, né? Isso aí vai sair até uma pregação, por domingo. Olha, não faz isso que eu entro nesse negócio. Mas tu quer o quê? Ver outra? Deixa eu ver aqui, não sei o que tá aqui. Nossa, é tão pequenininho. Não. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isso. Romanos. Capítulo 10, verso 9 e 10. Olha que coisa interessante. Atos dos Apóstolos, quando os discípulos foram batizar, né? No capítulo 2, melhor dizendo, né? Quando Pedro traz aquela mensagem toda a respeito de Jesus, Jesus era aquele que eles tinham crucificado, esse era aquele que Deus tinha ungido, Deus o fez o Senhor, o Cristo, e exaltou e tudo mais, foi recebido, né, do Pai, a promessa do Espírito, tal, então, aquela coisa toda, que era a descendência de Davi. Então Pedro traz uma pregação assim fantástica a respeito de Cristo, fazendo o link, né, a ligação lá do Antigo Testamento, as profecias e tal. E aí o verso 37, o povo quando ouve aquilo, capítulo 2, e Pedro diz, né, olha, vocês fizeram o quê? Vocês mataram o servo de Deus, vocês crucificaram, vocês são culpados, mas vocês mataram aquele que foi enviado por Deus, né, o Salvador, o descendente de Davi e tudo mais e tal, o Cristo de Deus. E aí, irmãos, a Bíblia diz no verso 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Essa palavra compungiram-se, até se tiver outra versão aí, vocês me ajudem. A ideia é o seguinte, quando Pedro pregava, preste atenção aí, quando Pedro pregava a palavra, quando eles ouviam a pregação de Pedro, é como se o coração deles estavam sendo cortado com faca. Cortado, essa palavra compungiram-se quer dizer isso, tá certo? Como se uma faca estivesse cortando o coração, dilacerando o coração, estivesse rasgando o coração. Então Pedro pregando e o coração deles ia sendo ferido. Eita, que coisa boa. Pedro estava falando que eles crucificaram, né? Isso, falam, vocês crucificaram esse que Jesus é que foi crucificado, é o Cristo, é o Filho de Deus, vocês crucificaram ele. E Pedro falando aquilo, irmão, parece que o coração deles tinha recebido uma patada do leão da tribo de Judá, assim, e rasgou o coração deles, é o que a Bíblia diz. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações. Olha que coisa ruim que a gente se tornou hoje, porque a gente prega, e o povo fica insensível, não é? É uma luta, a gente tem que fazer apelo mesmo, tem que apelar. Aqui não, irmão, foi o povo que disse, e agora? O que a gente faz? A gente prega, e ainda fala um monte de coisa para o povo ver se eles compreendem e aceitam o Evangelho, e vem para cá, e aquela coisa toda. Aqui não, Pedro pregando, e o povo dizendo, não, falando que eles eram culpados. Para aí, a gente quer saber agora o que a gente faz. Olha, a palavra penetrou, convenceu, né? E aí eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Já estava chamando até de irmão. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A minha pergunta é o seguinte, eles tinham que ser batizados em nome de Jesus para serem salvos, para receber, não é isso? Não é? Só que o que Jesus disse? Que tinha que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Pedro agora só diz para que eles fossem batizados em nome de Jesus? A questão é o seguinte, o judeu, ele acreditava, o Pai reconhecia o Pai, Jeová, Yahvé, né, como Senhor, como Deus e tal.
eles até entendiam que havia o Espírito de Deus. Isso aí no Antigo Testamento fica claro. O Espírito de Deus, ungindo Davi, o próprio Davi disse, no rendimento do Espírito Santo, o Espírito de Jeová sobre os profetas, aquela coisa toda. Então, eles reconheciam que havia o Espírito de Deus e que havia o Pai. Agora Jesus veio trazendo o quê? Para esses judeus, olha, eu quero apresentar para vocês a terceira pessoa que vocês não conhecem, da Trindade. Vocês conhecem o Pai e conhecem o Espírito. Agora eu vim apresentar eu, o Filho. E eles disseram, não, isso é uma loucura. Nós sabemos que tem um Pai, que é Deus, e o seu Espírito. Mas que Deus tem um Filho e que você é Deus? Jamais. Os discípulos reconheceram isso e confessaram isso. E por isso foram salvos. Não foi? Quando Jesus pergunta no capítulo 16 de Mateus, os homens dizem aí, quem eles dizem que eu sou? Ah, o senhor assim, o senhor é meio duro, meio bruto, então é mais ou menos João Batista, né? Mas o senhor também faz uns negócios aí que assim é miraculoso, coisa assim que, né, coisa espantosa, tipo Elias mesmo, Elias, fogo do céu, aquela coisa, profeta poderoso. O senhor é João Batista, é Jeremias, viu? O senhor é Jeremias porque ele denuncia aí também uns pecados e fica chorando aí por esse povo. É o Jeremias, sei lá, um dos profetas. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí os discípulos disseram, tu és Deus. A declaração é exatamente essa. Tu és Deus. Nós reconhecemos o Senhor como sendo a terceira pessoa da Trindade, Jesus. Ah, tá bom. Então sobre esta pedra, sobre essa confissão tua que eu sou Deus, a minha igreja vai ser edificada sobre mim, que sou Deus. Eu sou a pedra que edifico a igreja. O próprio Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, né? Que a pedra, essa pedra, que ela é o alicerce da igreja. Olha que coisa interessante. O próprio Pedro prega em Atos capítulo 4, verso 12, porque em nenhum outro nome há salvação, dado entre os homens, a não ser o nome de Cristo. Então o que eles precisavam para ser salvos e ser batizados? Só crer em Cristo, irmão, porque já acreditavam no Pai e no Espírito Santo. Entendeu? Então essa aqui é a questão. Bora. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Pergunta fácil e rápida?